Raio-X. De um modo geral, o raio-X surge quando um feixe de elétrons de alta energia é bruscamente desacelerado. No equipamento em que o raio-X é produzido, há dois dispositivos, um catodo, o qual emite o feixe de elétrons, e o anodo, que é o local onde o feixe de elétrons colide. Para melhor entendermos como o raio-X é produzido, devemos lembrar que toda a matéria é constituída por átomos, inclusive o anodo. Então, veremos duas formas em que o raio-X pode ser produzido. Primeiro é quando um feixe de elétrons atinge o anodo, e ao passar perto dos núcleos dos átomos, esse feixe é freado, muda de direção, liberando fótons. Esses fótons, sendo de alta energia, são os raios-X. Então, o raio-X são fótons de alta energia. Uma outra forma é que elétrons do feixe também podem arrancar elétrons dos orbitais dos átomos, fazendo com que fótons de raio-X sejam liberados. Vamos ver como isso acontece. Então, um elétron, ao passar próximo de um núcleo do átomo, sendo esse núcleo positivo, ele é freado, muda de direção e libera um fóton. Isto acontece porque o elétron é uma partícula de carga negativa e ele é atraído pelo núcleo do átomo, que é de carga positiva. Então, quando ele é atraído, ele é freado e muda a direção. Ao mudar de direção, ele libera energia na forma de fóton, que são os raios-X. Para entendermos o outro processo, no caso, arrancar um elétron do orbital atômico para emissão de um fóton, raio-X, precisamos primeiro entender a estrutura do átomo. Um átomo, basicamente, é formado por um núcleo com cargas positivas, os prótons, e cargas neutras, os nêutrons. Assim, a carga equivalente do núcleo do átomo é positiva. E esse núcleo é envolvido por cargas negativas, os elétrons, que são dispostos de maneira organizada em camadas. Cada camada tem um nome. Essas camadas também são os orbitais. Então a primeira camada, que é a mais energética, recebe o nome de camada K, a segunda L, depois M, N e assim por diante. E cada camada ocupa um número máximo de elétrons. Ela pode ocupar um número máximo de elétrons. Por exemplo, a primeira camada, K, pode ocupar no máximo 2 elétrons, a L 8, a M 18, a N 32 e assim por diante. Acontece que, quando um elétron do feixe de elétrons arranca um elétron da camada K, por exemplo, que é a camada mais energética, essa camada acontece de ficar uma lacuna, pois nela cabem 2 elétrons. E agora só tem um. Então, acontece que um elétron da outra camada, no caso a L, ocupará a camada K, de modo que ela seja preenchida. Assim, durante essa transição, o elétron emite um raio-X. O elétron que saiu da camada L vai para a camada K e emitirá raio-X. Lembrando que nada impediria que um elétron de uma outra camada, a M, por exemplo, ocupasse essa camada K. E também, durante essa transição, ocorreria a emissão de raio-X. Mas, voltando ao nosso caso. Agora, a camada L, ela apresenta também uma lacuna. E da mesma forma, um elétron de uma outra camada, no caso a M, ocupará agora essa camada. E assim, durante essa transição, o elétron também emitirá raio-X. Então, nessa forma de produzir raio-X, quando um elétron é arrancado da estrutura do átomo, dos orbitais do átomo, os elétrons se reorganizam. Em cada reorganização, em cada transição, haverá emissão de raio-X. Essas são as formas básicas da produção de raio-X durante um processo de colisão de um feixe de elétrons com um alvo, no caso o anodo.